valores desfalcados da conta PASEP no montante de R$ 233.325,69. Esse é o valor que essa pessoa perdeu por não assistir aos nossos vídeos. É exatamente isso, pessoal. O que eu estou falando constantemente aqui no canal. Prestem atenção em nossas orientações. Aqui nós tratamos da revisão do PASEP, da revisão do FGTS, do PIS, revisão da vida toda e diversos outros temas. Sempre com orientações, com base na lei, na jurisprudência e na doutrina, bem como em notícias e projetos de leis. Tudo isso muito bem fundamentado. Pois bem, nós estamos repercutindo ultimamente a decisão do STJ referente ao tema 1150, em que reconhece que o Banco do Brasil é o responsável pela devolução de valores para pessoas que trabalharam até o dia 4 de outubro de 1988. No caso específico, e aqui eu estou deixando o número do processo para vocês virem, um processo deste ano, 2024, a pessoa perdeu o prazo e saiu a decisão, a sentença, reconhecendo a prescrição. Essa pessoa ela perdeu o prazo para ajuizar a ação e nós estamos falando aqui de mais de R$230 mil de prejuízo. Imaginem vocês como deve estar a cabeça dessa pessoa. Bastaria ter assistido aos nossos vídeos e exercido o seu direito. Vamos compreender o caso? Como sempre faço, o número está aí na descrição, mas eu já fiz um resumo do caso e deixei lá em nosso blog VS Previdenciário. Decisão do Tribunal de Justiça do DF, Distrito Federal e Territórios. Leiam comigo. Trata-se de uma ação de indenização por danos materiais proposta por em desfavor, ou seja, contra o Banco do Brasil, em que a parte autora alega que ao sacar os valores depositados em sua conta do PASEP, havia um valor inferior ao esperado, considerando o tempo de contribuição que ela fez para o fundo PIS/PASEP. Argumenta que houve desfalque perpetrado pelo réu, pelo Banco do Brasil, que repassou um valor defasado e não correspondente ao devido. Dessa forma, o que ela requer aqui, gente? Vamos até mudar de cor aqui para vocês virem. Requer a condenação do Banco do Brasil, do réu, para indenizar por danos materiais em relação aos valores desfalcados em sua conta do PASEP no montante de R$ 237.325,69. É o relatório decido, diz o julgador. Em julgamento de recursos repetitivos, tema 1150, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou 3 teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores das contas do PASEP. A primeira tese fixada foi a seguinte: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, ou seja, o Banco do Brasil é o responsável pela indenização dos valores que foram desfalcados lá na conta vinculada ao PASEP, por saques indevidos, desfalques e não aplicação dos corretos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Número 2, a pretensão ao ressarcimento desses valores em razão dos desfalques
se submete ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. E esse prazo de 10 anos, ele começa a contar, o termo inicial, a partir do momento em que o titular toma conhecimento dos desfalques realizados em sua conta do PASEP. Então, esse prazo de 10 anos que você tem para ajuizar a ação, ele vai começar a fluir, a contar quando você tomar conhecimento dos desfalques lá na sua conta do PASEP. Está evidenciada, portanto, a ocorrência da prescrição, diz aqui o julgador. E vocês já irão compreender isso a partir de agora. Vejamos, como se vê, do julgamento do tema 1150, acima referido, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, ou seja, ao prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. E o termo inicial começa a contagem do prazo prescricional no dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na sua conta do PASEP. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido, isto é, quando saca o benefício. Na verdade, não é bem assim. Eu discordo da decisão, mas foi nesse sentido. Estão aplicando aqui, gente, um instituto chamado de teoria actio neta. No caso, o saque ocorreu aqui no ano 2000. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do DF. Nós temos outros entendimentos. Na verdade, em que pese os meus alertas aqui para vocês ajuizarem sempre com antecedência as ações, eu, de forma muito respeitosa, discordo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No momento em que você efetua o saque dos valores, você não toma conhecimento dos desfalques. E lá, na decisão do STJ, o tema 1150, ficou muito clara essa situação, né? O judiciário não pode advogar para o Banco do Brasil. A situação lá é muito clara no tema 1150, quando o Superior Tribunal de Justiça diz que o momento que começa a contar é quando você toma conhecimento dos desfalques. Veja, no caso específico aqui, essa pessoa sequer tinha conhecimento de que o Banco do Brasil estava cometendo uma irregularidade. Isso veio a público depois, veio à tona depois, com esse julgamento de um recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça, e nós temos decisões nesse sentido. O momento da ciência, do conhecimento, é quando você constata por meio de perito que houve desfalques. Não tinha como essa parte aqui tomar conhecimento de que foi lesada. Então, nesse caso aqui, deve haver recursos para o Tribunal Superior, para a instância imediatamente superior, a fim de anular essa decisão, em que pese as minhas ponderações para que vocês entrem sempre com ação assim que tomar conhecimento. Mas, pedindo toda a compreensão daqueles que pensam diferente, o momento em que você toma conhecimento é quando você realiza a análise dos extratos, e não no momento em que você simplesmente saca os valores que existiam lá em suas contas do PASEP. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do DF. O Estado de Justiça de Goiás, que é do lado ali, eu já repercuti decisão aqui nesse sentido, dizendo, olha, o momento do conhecimento é quando é feita a análise dos desfalques e não no momento do saque. E você, o que acha de tudo isso? Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal,
deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.